Como joga a seleção da Polônia projetando a Euro 2024? A Polônia tem sido nos últimos anos uma seleção muitas vezes chata de ver, uma seleção de jogos arrastados, de um time pouco criativo, de um time que explora pouco a sua grande estrela da geração e uma das grandes estrelas da história, sem dúvida nenhuma, que é o Lewandowski. E essa imagem negativa não é só para qualquer um olhando com certo distanciamento, existe essa ideia na própria Polônia. Até por isso, da Copa do Mundo de 2022 para cá, a seleção passou por algumas transformações dentro desse ciclo. Embora a Polônia até tenha conseguido passar de fase, né, lá no grupo da Argentina na Copa passada, o trabalho do Czesław Michniewicz foi muito criticado. E aí tomaram uma decisão. Vamos tentar mudar a forma do time jogar. E contrataram o Fernando Santos, o que é bem questionável também, porque o Fernando Santos, no tempo que ficou com Portugal, apesar de ter sido vitorioso, ele sempre foi muito questionado por ser um treinador extremamente conservador e não tirar proveito das excelentes opções ofensivas que Portugal tem já há muito tempo. Então, optaram por esse perfil de treinador. Evidentemente não veio uma mudança de jeito de jogar. E a Polônia demite o Fernando Santos. E tudo isso no espaço aí que a gente está falando de 1 ano e meio, né? Demitiu o Michniewicz, contratou e demitiu o Fernando Santos e contratou o Michał Probierz, que é o treinador que chega à Euro como comandante. Então ele assume ali já no segundo semestre de 2023, ou seja, é um trabalho curto que ele tem até agora com a seleção da Polônia. Porém importante, porque a Polônia não fez uma boa eliminatória e acabou se classificando via playoff da Nations League, né? Então, pelo playoff, a Polônia conseguiu chegar, batendo Estônia e País de Gales dentro da sua chave, chegou por essa repescagem a Euro e agora chegou o momento de disputar o torneio, quem sabe deixando uma imagem um pouco melhor, quem sabe sendo uma seleção, não só aquela seleção de muita força física, mas de um time extremamente travado, quem sabe um time também conseguindo jogar com um pouco mais de qualidade, para competir de uma forma um pouco mais agradável. Vamos ver se vai ser isso que vai acontecer. A estrela continua sendo a mesma, o Lewandowski. Olhando para o time, a maneira do time jogar chegou a alternar, o time chegou a jogar com uma linha com 4, mas parece muito mais provável imaginar a Polônia a partir de uma estrutura com 3 zagueiros. Aí a gente entra no campinho para falar um pouco sobre as posições, né, jogador por jogador aí, e algumas das opções de banco de reservas também que a Polônia tem chegando na Euro. Szczęsny no gol. O Szczęsny é o grande nome, inclusive fez uma grande Copa do Mundo em 2022, né? Então ele é o titular absoluto no gol, já bastante experiente. Na defesa, Bednarek como zagueiro pela direita. No centro da defesa, muito provavelmente o Davidovic, sendo esse titular por esse setor. E na zaga pela esquerda, o Kiwior, que talvez seja o mais conhecido ou de maior projeção hoje no cenário internacional. Afinal de contas, a gente está falando de um zagueiro barra lateral no Arsenal, e é justamente por ter essa característica de fazer esse híbrido que em vários momentos ele vai ter essa característica de levar a bola ao ataque, de se projetar eventualmente pelo lado esquerdo. Vou falar sobre isso já já. Aí a gente chega no centro do campo. O Slić tende a ser esse primeiro volante, jogador da Major League Soccer, tende a ser esse primeiro volante. É importante falar do papel dos alas, que vão ser importantes no trabalho ofensivo. Então, o Frankowski, de um lado, sendo esse ala que gera jogo, vai à linha de fundo, tem aceleração para tentar gerar assistências a partir de cruzamentos. E do outro lado, o Zalewski, alternando situações dentro, fora, né? Recebendo aberto, mas podendo centralizar, receber um pouco mais por dentro também, por esse corredor esquerdo. E aí, no centro do campo, o Zielinski, outra grande figura, né, dessa geração, uma das referências da seleção da Polônia nesse setor do campo, e ao lado dele, o Piotrowski, que é uma grande aposta do Probierz, porque ele foi quem ganhou espaço dentro desse curto período, desse trabalho, dessa era do Probierz no comando, e o Piotrowski acabou correspondendo muito. Então meio que tomou conta dessa posição que não era dele, ele não era considerado um cara para estar disputando essa posição, até porque a Polônia tem algumas alternativas interessantes para esse setor do campo também. Mas, pelo menos nesses meses anteriores à Euro, tudo leva a crer que o Piotrowski ganhou a posição dele para a Euro. O que pode acontecer aí, né? A Polônia tem para essa faixa do campo, né, olhando para esse trio de meio-campistas, tem Damian Szymański como uma opção para jogar como um dos volantes e até eventualmente mudar um pouco esse desenho, passar a ter 2 volantes e um meia, é uma opção. Tem o Sebastian Szymański, né, outro Szymański, mas esse é um meia mais criativo, mais avançado, de boa temporada na Turquia, em gols, em assistências, ele já tinha tido uma boa passagem no futebol russo também, é um bom meia que pode acrescentar em cenários de maior exigência de criação, de trabalhar com a bola, de carregar a bola. O Sebastian Szymański é um jogador que pode ser muito útil e eventualmente até um titular. E tem um jogador que perdeu força nesse radar, mas que está entre os convocados e não sai do elenco como uma alternativa válida, que é o Moder, né? O Moder perdeu 1 ano e meio por lesão grave. Então ele perdeu muito tempo de carreira até.
e era um jogador que, em tese, seria um dos pilares desse centro do campo. Muito provavelmente formaria a dupla de meio-campistas com o Zielinski em condições normais. Mas como ele ficou muito tempo parado, a gente está falando aí de basicamente o ano de 2022, mais metade do ano de 2023, tem que ver qual é a condição do Moder para tentar brigar por espaço nesse trio central. E mais o ataque, onde está o Lewandowski, e inclusive o Probias já deu declaração falando que ele entende que o Lewandowski não é aproveitado da melhor forma pelo Xavi no Barcelona. Então, vamos ver de que forma ele vai explorar o Lewandowski. De uma maneira geral, o companheiro de ataque dele até hoje foi, na maior parte das vezes, na maioria das vezes, o Swiderski. E aí, a Polônia tem outras alternativas ali, né? Tem o Milik, que é um jogador bastante experiente que pode fazer essa função. Tem o Piontek, que também pode formar essa dupla de ataque com o Lewandowski. Mas, em geral, é o Swiderski. E aí o que a Polônia faz muito é explorar um Lewandowski baixando para virar um alvo, para receber no espaço ali dos volantes, para sair do centro, do miolo da defesa adversária. Então não é o Lewandowski de área esperando bola chegar. Não, é o Lewandowski mais participativo para gerar jogo, para virar um quase segundo atacante, um meia a mais em alguns momentos, para tentar armar jogadas também atrás de um Swiderski que faz muito mais esses movimentos de atacar a última linha. Então o Lewandowski baixa para virar um alvo, para receber mais vezes a bola, para ser mais acionado e ser mais influente na forma do time jogar, enquanto o Swiderski ataca a última linha, muitas vezes para tentar receber nas costas, para tentar explorar um espaço que o Lewandowski pode abrir ao atrair um zagueiro para fora de posição, por exemplo. Geralmente é assim que essa dupla se complementa. Mas é claro que o Lewandowski, muito mais do que um armador, embora ele também possa ser importante até como desafogo, né, para botar essa bola no chão como um pivô, para fazer o time chegar ao ataque, dentro da área que a Polônia mais espera dele, mais conta com ele para que ele seja um homem-gol, já que é um jogador histórico da seleção. Na forma do time jogar, né? Então, assim, muito provavelmente vai ser um 5-3-2 sem a bola, nesse 3-5-2 com bola, que tem o Slick como esse primeiro volante. Em situações de saída de bola, em construção, como eu falei antes, é muito comum que o Kiwior seja dos 3 zagueiros quem mais se projete. Então, em vários momentos a gente vai ver essa saída tendo 3 zagueiros, 3 volantes e praticamente 4 atacantes na frente, contando alas bem espetados. Mas isso alterna, porque o Kiwior vai se projetar quase como um lateral esquerdo no momento de saída de bola, e aí isso pode ter o Frankowski ficando um pouco mais, ou o Frankowski se projetando e o Slick baixando para fazer essa saída de bola e completar esse quarteto de saída, né? 3 zagueiros mais um volante, nesse caso os alas bem espetados. Ou até mesmo um Kiwior com essa liberdade, e é um lado que pode juntar jogadores de qualidade, com Zalewski, com Kiwior, eventualmente com Zielinski, porque Zielinski e Piotrowski trocam muito de posição. Então se a gente olha para alguns desses jogos da Polônia na era Probias, a gente vê que não tem muita definição de quem é o meio-campista pela esquerda e o meio-campista pela direita. Tem jogo que é de um jeito e tem jogo que é o contrário. Mas então a Polônia pode ter eventualmente uma aproximação pelo lado esquerdo com o Kiwior, que já é o zagueiro que mais se projeta, com Zielinski caindo por ali, que é uma referência técnica do time, com o Zalewski, que é um ala, mas que pode jogar como um meia mais por dentro, dependendo da movimentação que faça, e até abrir um corredor para uma eventual ultrapassagem do Kiwior, se for o caso. Então é um lado que pode concentrar mais gente, do outro lado tendo um Frankowski que pode ser esse cara a ser acionado no lado oposto para acelerar, chegar ao fundo, explorar cruzamentos. Então são maneiras, mecanismos que a Polônia pode usar para tentar chegar ao ataque, para tentar incomodar. Algumas questões aí, vai ser esse time móvel todo mesmo, assim, vai ser esse time ofensivo, um time que vai se propor a jogar dessa forma, ou vai ser um time mais cauteloso, mais estático, mais engessado, como a gente viu em vários dos últimos anos da Polônia? Essa é uma pergunta que a gente vai precisar ver na Euro se vai ser respondida. Vai ser um time com mais ou menos iniciativa? Vai ser um time de esperar, proteger num bloco médio, mais baixo eventualmente, e forçar a bola longa para um Lewandowski tentar se virar lá na frente? Ou vai ser um time que vai tentar progredir com bola a partir desses jogadores e desses mecanismos que eu já citei? São todas perguntas, todos questionamentos muito válidos. Se for esse time mais disposto a ocupar o campo de ataque, a ficar mais com a bola, é um time rápido bastante para correr para trás em termos de proteção à primeira linha, se a gente considerar que o Kiwior muitas vezes vai estar aberto e não posicionado como um zagueiro, muito mais como um lateral esquerdo. O Bednarek é um jogador que assim, ele acaba tem uma propensão a cometer erros que talvez possa atrapalhar, possa custar caro também em alguns momentos, embora seja um zagueiro dos mais experientes aí, quando a gente olha para essa linha de defesa. O Davidovich é um jogador que tem, o Davidovich, né, é um jogador que tem um pouco mais dessa velocidade para correr para trás, mas será que em campo aberto ele não vai ficar muito exposto também? Enfim, a Polônia passa por uma transformação, seja por alguns dos nomes, seja por alguns jogadores que ganharam espaço nesse curto espaço de tempo aí, nesse ano e meio, e a gente tá falando de Slick, tá falando de Piotrowski, tá falando da própria defesa, né?
Por exemplo, no banco, a Polônia ainda tende a ter um jogador que nos últimos anos quase sempre foi colocado no time, que era o Berechiński, lateral, fosse usado como lateral ou como um zagueiro pelo lado num trio de defesa. Quase sempre a Polônia dava um jeito de colocá-lo dentro do jogo. Não tem sido o que tem acontecido com o Probias. Vamos ver se vai acontecer ou não. A Polônia virou a página do Glik, que foi um zagueiro que era uma referência em proteção da área durante vários anos também, mas era um jogador mais lento também, então permitia menos que essa defesa jogasse mais à frente. A Polônia virou a página em relação ao Krychowiak, que foi durante muitos anos essa referência técnica à frente da defesa como cara da distribuição de bola, mas muito lento, com mais dificuldade para ser pressionado e com muita dificuldade para ocupar esse setor sem a bola. Então a Polônia tenta virar várias páginas aí, sem virar a página do Lewandowski, tentando aproveitar ainda da sua maior estrela, da sua principal esperança de gols. Vamos ver qual vai ser essa versão, né? Porque é uma Polônia meio que numa transição que aconteceu no espaço reduzido, então ainda não tem um universo tão amplo de análise. O fato é que a Polônia precisou da repescagem, do playoff, para chegar a essa Euro, e para isso deixou pelo caminho a seleção do País de Gales. Contra a Estônia era natural que a Polônia fosse capaz de se impor e conseguiu vencer fácil, mas contra o País de Gales aí sim, era um enfrentamento que a gente pode tratar como um enfrentamento mais de mesmo nível entre seleções que poderiam estar na Euro. E ali deu Polônia. É isso. O espaço está aberto aí para vocês. Um abraço, até a próxima.